Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada de fé. Aqui quem vos fala é a vossa irmã Anabela e hoje vamos falar um pouco sobre a batalha espiritual a qual nós estamos expostos e também a armadura de Deus que Deus disponibilizou para que nós possamos guerrear contra o nosso inimigo. Amados, com certeza, eu sei que você que está desse outro lado, sabes que nós como filhos de Deus, nós como homens da luz, estamos sujeitos a batalhas espirituais. Existe uma batalha muito grande entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E esta batalha muitas das vezes é mais espiritual do que física. É claro que em algum momento esta batalha pode se manifestar no físico, mas a maioria das vezes esta batalha não é visível, é invisível. A palavra de Deus, ela diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que em outras palavras, a palavra de Deus está a dizer que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra seres humanos. A tua luta não é contra o teu irmão, não é contra o teu esposo, não é contra o seu patrão, não é contra ninguém físico. Não é até contra aquela pessoa que tem falado mal de ti atrás das suas costas. A palavra de Deus está a te revelar neste momento qual é o seu maior inimigo. E o nosso maior inimigo é o diabo. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E não só. A Bíblia ela relata que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar a sua vida. Ele quer roubar aquilo que o Senhor Jesus te deu por herança, através do sangue dele. E ele quer te destruir, ele quer te ver você no fogo do inferno, lá onde ele está destinado a ficar para sempre e eternamente. Mas Deus, como ele é bom, Deus, como ele é misericordioso, ele colocou à nossa disposição toda a armadura dele. Por que a armadura não vem de nós? Porque, amados irmãos, sabemos que somos seres espirituais, mas nós estamos sujeitos ainda neste corpo carnal. E o nosso inimigo é um ser espiritual. Por isso que Deus ele nos dá a armadura dele, porque Deus é espírito. Ele nos dá a armadura dele para que por esta armadura, ou melhor, por estas armaduras, nós possamos lutar contra o inimigo que é espiritual. A maioria das vezes a gente passa por crises, a gente passa por momentos de ansiedade, a gente passa por momentos em que os relacionamentos amigáveis, familiares não estão a dar certo e a gente diz que eu estou numa batalha. Ou às vezes a gente está a passar por uma enfermidade e a gente diz, estou numa batalha, e realmente a gente está a batalhar contra a enfermidade. Mas a nossa real batalha não é contra a enfermidade. Porque a enfermidade até pode, talvez, minar a nossa vida aqui na Terra, mas ela não pode acabar com a nossa vida espiritual, com a nossa eternidade. Mas o inimigo que nós temos espiritual, os principados, os poderes das trevas, o que eles querem, a coisa principal que eles querem é nos tirar a nossa eternidade. E vamos ver o que a palavra de Deus diz. No livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, ela diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Primeira coisa aqui, o que Deus nos revela, como eu já disse anteriormente, a armadura é de Deus. Nós devemos não lutar por nossa força, não pela nossa inteligência, não andar de acordo com o nosso entendimento, de acordo com os caminhos dos nossos corações, de acordo com os nossos sentimentos.
mas lutar com a armadura que Deus nos dá. Qual é essa armadura? Quantas armaduras? A Bíblia diz toda a armadura de Deus. Amados, nós não podemos ser negligentes na palavra de Deus. Se Deus, sendo espiritual, conhecendo o inimigo muito mais do que nós, Ele diz que nós devemos usar toda a armadura de Deus, é porque realmente nós precisamos usar toda a armadura de Deus. E eu tenho que frisar esta parte porque a maioria de nós temos sido negligentes. A gente quer usar apenas alguma parte da armadura, achando que outra parte não é necessária. A gente quer obedecer a palavra de Deus em parte, achando que a outra parte não faz nenhuma diferença. Porém, a palavra de Deus, que um Deus amoroso, cuidadoso, zeloso dos teus filhos, Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Para o quê? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto e ele arma ciladas contra o povo de Deus. E a palavra de Deus também, no versículo 13, ele diz, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Havendo feito tudo, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo-vos cingido nos vossos lombos com a verdade. Irmãos, não devemos ser praticantes da mentira. Porque é impossível a gente praticar a mentira e dizer que nós vamos resistir ao diabo. Se o diabo ele é o pai da mentira, quando a gente está a praticar a mentira, a gente deixa bem claro que nós somos filhos do diabo. E é impossível a gente resistir àquele que é o nosso pai. Se ele que nos dá a direção, então é impossível a gente resistir. Mas a palavra de Deus está a dizer, quando o diabo vier com as suas mentiras, nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade. E não só, devemos vestir a couraça da justiça. Ainda volto a dizer, a palavra de Deus frisa que nós devemos usar toda a armadura de Deus. E ele já começou a dar detalhes quais essas armaduras. O cinto da verdade. E devemos vestir a couraça da justiça. Devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. A preparação do Evangelho da paz é o nosso calçado. Às vezes nós estamos ali, já cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade e nós já usamos a nossa couraça da justiça, porém nós negligenciamos a preparação do Evangelho, achando que talvez o calçado não seja importante. Mas, amado, se uma seta do inimigo furar o teu pé e você não conseguir caminhar, você está muito sujeito a ser derrotado. E Deus ele não quer seus soldados cocheando. E a palavra de Deus continua, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé, amados irmãos, a fé, ele é muito poderoso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem e a prova das coisas que se esperam. E que o homem sem fé é como as ondas do mar que são levadas por qualquer sombra, qualquer doutrina, qualquer tipo de vento. Se você não tiver fé em seu coração, não crer naquilo que o Senhor diz, não crer no Senhor Jesus, não crer na soberania e no poder da palavra de Deus, é muito fácil que o inimigo ele possa lançar os seus dardos inflamados e você possa se queimar por elas. A maioria das vezes, você quando não tiver fé, o inimigo vai trazer palavras enganosas e você vai crer nele e vai deixar de crer na palavra de Deus. A palavra de Deus ainda continua. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, amados, ele é tão importante quanto as outras armaduras, porque o capacete ele protege a sua cabeça. E na verdade, o alvo mais forte do inimigo é a sua mente. A maneira como você pensa sobre Deus, sobre a palavra dele, sobre as coisas espirituais. Ele quer tentar contrariar a palavra de Deus dentro da sua mente e colocar a palavra dele.
Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a Bíblia ainda continua, diz que tal como pensa o homem, assim ele é. E se o inimigo conseguir colocar na sua mente palavras, conseguir colocar na sua mente doutrinas, ensinos que vão contra a palavra de Deus, não dura nem sequer um minuto e você começará a agir de acordo com os teus pensamentos. Por isso que a palavra de Deus está a dizer que nós precisamos usar o capacete da salvação. Nós precisamos nos manter firmes na salvação que a gente tem recebido através do sacrifício feito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Também devemos ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, de todas as armaduras que a gente ouviu anteriormente, foram armaduras de proteção, para nossa proteção. Mas neste momento a palavra de Deus está nos dar uma armadura de ataque. E o que o Senhor Deus está a dizer, não é para vocês ficarem simplesmente protegidos, é para vocês usarem toda a armadura de proteção e pegarem a espada do Espírito e atacarem ao inimigo. Muitas das vezes, amados irmãos, eu falo isso com muita tristeza, nós ficamos orando, Deus, lute, peleje por mim, Deus faça aquilo, Deus opere, e a gente não está fazendo nada. Mas se era para a gente não fazer nada, por que Deus ele iria colocar a nossa mão armadura? Para a gente sentar, pegar a armadura, se vestir como soldados de sentar? É porque Deus, se Ele nos deu a armadura, é porque Ele quer que a gente faça algo. É porque Ele quer que a gente peleje. E a melhor coisa é que Ele não nos deixa a gente pelejar sozinho. Por isso que Ele diz que eu não vos deixarei só. Eu estarei com vocês em todo momento. Quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não vos queimará. Porque Ele estará conosco. Mas onde é que Ele estará conosco? Ele estará conosco no fogo. Quando a gente estiver no fogo, o fogo não terá poder sobre nós, porque Ele estará conosco no meio do fogo. Quando a gente vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego, a quarta pessoa apareceu diante deles quando eles estavam no fogo. E muitas das vezes nós não queremos entrar na batalha, nós não queremos entrar na luta, nós não queremos batalhar contra o inimigo, nós queremos deixar toda a responsabilidade para Deus, sendo que Deus já disse: a armadura está com vocês e vocês é que devem lutar, vocês é que devem pelejar. E a palavra de Deus está a dizer: não somente use a armadura de proteção, mas também use a armadura de ataque. Pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Deus nos concedeu uma espada muito eficaz. E essa espada, quando mal manejada, pode até nos cortar a nós mesmos. O inimigo, uma vez, ele tentou até o Senhor Jesus, Filho de Deus, usando a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele tinha em suas mãos a espada do Espírito. E ele confrontou o inimigo pela espada, até que ele fugiu dele. E depois, a palavra de Deus, ela termina dizendo: orando a todo tempo, com orações e súplicas no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração, ela não deve faltar na vida do crente. Porque a oração, ela nos dá acesso direto aos céus. A oração nos faz chegar no trono da graça. E quando a gente está fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós através das nossas orações, através das nossas súplicas. E a palavra de Deus diz também que devemos vigiar. E a maioria das vezes nós não temos feito isso. Nós oramos e não vigiamos. Mas a palavra de Deus em Tessalonicenses, ela diz orar e vigiar. E aqui também ela diz que nós devemos orar e também devemos vigiar com toda a perseverança e suplicar por todos os santos. Neste momento de suplicar por todos os santos, a palavra de Deus está a dizer que em algum momento nós devemos deixar um pouco de lado as nossas necessidades e orarmos pelas necessidades dos outros. Pois quando a gente está a fazer isso, a gente manifesta o amor.
E o amor é o vínculo da perfeição. E quando nós amamos aos outros como a nós mesmos, nós oramos por eles, Deus, Ele derrama a bênção sobre as nossas vidas. Amados, a guerra existe. Quer a gente pegue as armaduras de Deus ou não, a guerra ela não vai parar. Mas a diferença é que se você pegar toda a armadura de Deus e revestir-se, você poderá vencer este inimigo espiritual. Este inimigo da sua alma, este inimigo da sua casa, este inimigo do seu lar, este inimigo do seu trabalho, este inimigo da sua saúde, você poderá vencer apenas tomando toda a armadura de Deus. Mas se você não tomar a armadura de Deus, se você negligenciar esta armadura de Deus, a guerra não para, mas provavelmente você estará morto. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, amados irmãos. Se esta palavra falou ao seu coração, por favor, comente, deixe o seu like, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.